Jesus Cristo nos abençoe a todos, nos trazendo a sua paz. Quando a Regina me falou para chegar até a casa e falar para todos sobre a palestra da noite, ela pediu que eu falasse sobre Centro Espírita. E falar sobre Centro Espírita é um assunto que vocês já ouviram bastante, mas vale a pena repetir muitas coisas que Leon Denis fala sobre o assunto. E por que nós devemos repetir? Porque o Centro Espírita é um núcleo de elevação, é um núcleo de trabalho, mas é um núcleo também de atração daquelas almas sofridas que chegam até nós buscando a luz. Nós mesmos, né? Todos nós somos assim, né? Procuramos a luz, procuramos a casa espírita, procuramos as pessoas melhores, e isso se passa também no plano espiritual. Ora, os espíritos cercam a casa espírita, por quê? Porque eles sabem que aqui tem uma palavra de conforto, tem uma orientação espiritual superior, que eles também são espíritos, mas uma orientação superior. Aqui há muito fluido. Vocês já imaginaram a turma aqui de médiuns nesta casa, a enorme quantidade de fluidos que existe? Então, os espíritos inferiores, eles como que se alimentam desses fluidos. Os guias fazem o contrário. Os guias nos alimentam com seus fluidos e fazem com que o nosso próprio fluido se transforme em coisa melhor, fazendo com que a gente fique fortalecido. Mas um espírito inferior, não. Ele, como não sabe fazer essa transformação, ele se aproxima para sugar, para ele retirar as nossas energias. Então, a casa espírita, ela precisa de muita disciplina, disciplina mental, disciplina espiritual, disciplina moral, claro, e muita disciplina espiritual. O que vem a ser disciplina espiritual? É o conjunto de regras que toda instituição deve ter, que pode parecer a muita gente uma série de exigências descabidas, mas que são regras aqui adotadas, se adotadas, produzem uma sessão equilibrada. Por exemplo, o silêncio. Vocês já imaginaram se numa palestra todos ficassem conversando uns com os outros? Não haveria o silêncio para que houvesse a possibilidade da expansão do raciocínio do orador, do expositor da noite. Outra regra muito importante na casa espírita é o equilíbrio dos pensamentos. Nós todos que estamos aqui, estamos buscando o conhecimento, estamos buscando a pacificação, estamos buscando tomar o nosso passe, para que a gente possa se sentir um pouco mais aliviado das dores que carregamos, dos problemas em que estamos envolvidos ou dos sofrimentos físicos. Então, se nós não tivermos o equilíbrio necessário, esses passes não produzirão efeito algum. Aí nós dizemos assim: como é que eu me equilibro para tomar um passe? A prece, a leitura, a meditação, o prestar atenção no assunto que se está expondo, mesmo quando o orador às vezes não seja aquele orador de nossa preferência. Mas o assunto é de nossa preferência, porque o assunto é de doutrina espírita. Então o orador às vezes ele não é tão agradável, não é de nossa preferência, mas o assunto é. E o assunto sendo de nossa preferência, todos os outros oradores serão bons, qualquer que eles sejam. Por quê? Porque eles estarão falando daquela oração preferida dos espíritos. Mas não é a preferida dos espíritos. Os espíritos não têm oração preferida. Há centros espíritas que preferem a prece de Cáritas. Também isso não é por ser uma prece mediúnica. Os espíritos não ligam para isso. Eles querem o nosso pensamento elevado para Deus. No momento que nós nos elevamos o nosso pensamento para Deus, nós nos elevamos também. E nesse momento da nossa elevação, o que vai acontecer? Nós vamos fazer com que uma espécie de exaltação dos sentidos, no bom sentido, na direção de Deus, na direção dos guias espirituais. Então, o clima da oração, ele deve ser assim, praticado, deve ser exaltado
deve ser sustentado por todos aqueles que estão na casa espírita. Essa regra é básica, porque sem isso nós ficaremos envolvidos nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos problemas que trazemos de casa, do trabalho e às vezes até problemas que temos na própria casa espírita. Então, se a pessoa não se habituar a orar, ela não sai do seu entorno. A oração faz com que a pessoa saia de fora de si e atinja as regiões mais elevadas. Mas a oração pede, por exemplo, concentração. Às vezes nós queremos orar e parece que a nossa prece não sai, né? Tem momentos que a gente reza e parece que a gente não consegue ir adiante com a prece. A prece parece que não sai aqui desse teto, né? Porque a gente está rezando, mas está pensando, está não sei o quê, está naquilo outro. A pessoa se perturba por causa dos problemas externos e deixa de se concentrar na direção do mais alto. A oração, portanto, ela precisa ser assim praticada. E ela tem dois aspectos interessantes. Ela tem um aspecto formal, que é a palavra que nós editamos, né? Que nós falamos. E tem um aspecto interno, que é o alcance do nosso pensamento. Até onde o nosso pensamento é capaz de se elevar para chegar a que região? Quanto mais alto for o nosso pensamento, maior o contato com os guias espirituais elevados, porque eles prestarão atenção, a nossa prece chega a eles como se fosse assim, suaves ondas. Eles são chamados a atenção para a nossa prece, porque aquilo ocorre assim, como se fossem suaves ondas que tocam nele. Aí eles sabem de onde está vindo, eles procuram saber de onde está vindo aquele apelo, e aquilo, eles olhando, eles descobrem de onde estão vindo. Muito comum também a oração pelos desencarnados, não guias, aqueles desencarnados nossos, né? Os nossos conhecidos, pai, mãe, irmão, as esposas pelos esposos, os esposos pelas esposas. Uma vez o doutor Erma disse assim: esta pessoa está falando muito no marido, uma senhora que vivia lá dizendo que queria uma notícia do marido, e ele disse assim: ela pede notícia, mas ela não reza para ele, esse homem nunca vai se aproximar dela. Eu disse: mas por quê? Ele não gostava dela? Não gostava coisa nenhuma, todos os dois viviam uma vida de casal, mas não tinha grande ligação, não havia ligação entre eles. Então, na hora que ele tinha morrido, ela dizia assim: mas o fulano não vai dizer nada? O fulano não vai dizer nada? E ele disse assim: mas minha filha, como é que ele vai dizer alguma coisa se a sua prece não chega até a ele? Ele pensa que a vida do outro lado está como a vida aqui na terra que vocês levaram, uma vida sem nenhum interesse. Pense no seu esposo com interesse. A prece até ele chegará assim, como se fosse um convite à lembrança dos momentos positivos que vocês levaram. Assim somos nós. Às vezes, nas nossas preces, nós dizemos assim para o guia espiritual: ah, tomara que o Senhor me proteja. Mas não temos assim uma lembrança de gratidão por uma coisa que nós tenhamos recebido. Não temos assim um momento de gratidão por ele ter protegido, por exemplo, um amigo, um parente, um filho, um pai, a mãe ou quem quer que seja. Essa prece de gratidão, às vezes não nos serve somente, serve para os outros também, porque nós oramos pelos outros dizendo assim: bom espírito, fulano de tal está passando por tantos problemas. Por favor, essa é a hora da casa espírita, de nós apelarmos para os guias espirituais da instituição para que protejam os nossos amigos. São as preces intercessórias. Casa espírita, ela é assim, ela é núcleo de intercessão. Às vezes nós estamos aqui com um problema grave em casa, um filho que está doente, sofrido, mas que não quer vir ao centro espírita. Uma mãe, um pai, quem quer que seja, que não deseja, não quer saber do centro espírita, mas nós temos desejo de ajudá-los. Então aqui nesta hora, é a hora do passe, ou na hora da palestra, no momento que nós sentimos capaz, levemos o nosso pensamento até essa pessoa. Deus do céu, ajuda a fulano de tal. Ajuda Beltrano que está passando por momentos tão graves.
ajuda ciclano que está passando por situações tão complexas. Essa é a prece intercessória. É isso que se faz na casa espírita. Nós ouvimos, mas também nós damos, nós oferecemos alguma coisa para os outros. Nós ouvimos, mas estamos aqui não só para receber, mas para dizer assim: eu também estou querendo ajudar fulano de tal, que está longe daqui, que não é capaz nem de vir aqui, talvez nem saibam que a gente esteja rezando por eles, mas nós estamos aqui fazendo isso. E as casas espíritas, do ponto de vista do plano espiritual, elas têm trabalhadores preparados para isso. Elas têm aquele grupamento de espíritos que recebe os apelos que nós fazemos e eles vão ao encontro dessas almas sofridas, seguindo os nossos apelos. Então vejam vocês como é interessante. A casa espírita não é assim tão lerda. Tem gente que diz assim: assistir palestra em centro espírita é aquela monotonia. Eu digo: porque você não sabe o que se faz numa casa espírita, se você tiver o seu pensamento, se você estiver atento aos doentes, se você estiver atento aos fluidos, se você estiver atento às orações, você não para durante a palestra. Aí um amigo que é muito dorminhoco diz: mas eu vou para o centro espírita e me dá um sono danado. Eu digo: então você está precisando rezar mais, que sono dá sono na gente mesmo. A gente chega do trabalho, chega cansado, senta aí, alguém começa a falar, a gente dá sono mesmo, né? Mas teremos sono se estivermos com o pensamento em alguma coisa? Teremos sono se estivermos preocupados com alguém e naquele momento que estamos aqui, queremos aproveitar para enviar a alguém a nossa vibração? Certamente que não, porque nós estaremos atentos ao conteúdo da palestra, mas atentos também ao serviço que nós temos por fazer aqui. Centro Espírita é assim, é um local de trabalho permanente. Bom, quando nós estamos numa casa espírita, nós vamos dizendo assim: por que centro espírita tem grupo? Será que eu estou falando alguma bobagem? Será que centro espírita tem grupo? Tem sim, centro espírita tem grupo. Será que o Lorival, ele fica lá pelo canto dele com aqueles amigos dele e não fala com ninguém? Dá um ciúme na gente, né? Porque a gente está doido para ter a companhia do Lorival, mas ele está tão preocupado com os amigos dele que não tem tempo de conversar comigo. Mas por que isso? Porque o grupo, no seu início, ele é formado de pessoas que estão afins. Então é muito comum, às vezes, uma pessoa lá, um rapaz médio, novo lá da casa, toda gente nova, com licença dos novos aqui, eles são meio ousados, né? Ele virou assim: vocês do alto clero, aí eu disse: como é que é essa história? Que é uma coisa que tem lá na Câmara, né? Alto clero. Como é que é essa história mesmo, meu filho? Conta isso aí para mim outra vez. Vocês aí, que são só os amigos de 40 anos. Peraí, está com ciúme da gente, rapaz? Aí eu entendi o que ele queria. Ele queria compartilhar também da nossa convivência. Eu disse: meu filho, fica aqui do lado, conversa, partilha, mas você não há de convir que os assuntos serão diferentes. Nós teremos problemas diferentes dos seus, nós veremos a casa espírita por um outro ângulo, nós sentiremos necessidades onde você não está vendo necessidade. Então não é que haja um grupo. Naturalmente, nós nos afinizamos, porque já estamos juntos há muitos anos. Agora, se queremos compartilhar com a amizade, sejamos aqueles amigos bondosos, sejamos aquelas pessoas camaradas que chegam perto. Eu posso ficar aqui um pouco com você? Eu tenho uma amiga lá no centro que ela é muito interessante. Todas as vezes que ela quer chegar perto, participar da conversa, ela diz assim: dá licença, eu posso ficar aqui ouvindo a conversa de vocês? Pode, fica aí sentado. Então tá bom, então eu vou ficar sentado aqui ouvindo a palestra de vocês, a conversa de vocês. Mas ela pergunta: posso chegar aqui? Pode, minha filha, fica aí, que a gente não está contando segredo nenhum. Não estão contando segredo, mas vocês são já tratando de assuntos que provavelmente não sejam do meu interesse. Eu quero saber se eu posso estar junto. E o centro espírita vai formando grupos naturalmente. Grupos interessados, por exemplo, na evangelização, grupos interessados na desobsessão, grupos interessados na divulgação.
Grupos interessados na sustentação da casa. É natural que esses grupos se reúnam, essas pessoas se reúnam por pura afinidade de trabalho. E é o que não tem nada a ver com evangelização. Por que eu tenho que estar participando daquela conversa? Por que eu tenho que estar metido em quem está catando dinheiro se eu não estou obrigado a catar dinheiro? Estou obrigado a fazer outra coisa qualquer. Então, esses grupos existem naturalmente, sem que a gente diga assim, são seres à parte, são pessoas separadas. Não existe isso em casa espírita. Não existe isso em casa espírita. Em casa espírita existe o desejo de união. É isso que nós devemos prestar atenção. Na casa espírita tem que haver união. União, o que significa? Estar junto, estar trabalhando, estar gostando um do outro, estar fazendo o serviço que o outro gostaria que nós fizéssemos, estar ali trabalhando com equilíbrio. Casa espírita tem união, não tem nada de grupos separados, não. Tem apenas união. Bom, isso tudo é para falar do aniversário da casa, porque nós estamos tocando nos assuntos da casa, né? Da casa espírita de um modo geral. Quando nós constituímos o grupo, nós temos uma dificuldade muito comum a todos os grupos. É o prosseguimento da tarefa. Há grupos que dizem assim, eu conheço muitos grupos que começaram e que chegaram a partir de um certo momento e eles disseram assim, qual é a nossa tarefa? Tem grupos até que dizem assim, eu não sei quem é meu guia. Uma vez eu fui falar num centro espírita e o centro espírita, o presidente disse assim, nós trabalhamos aqui órfãos. Eu digo, o que é órfão? Peraí, o que você está falando meu? Que história é essa de orfandade? Você não tem Jesus, não tem doutor Bezerra, não tem a opção de... Mas eu não sei quem é o guia direto da casa. Ele sentia a falta de alguém com quem confabular e alguém a quem ele se dirigisse, mesmo que fossem pensamentos. Isso é uma coisa interessante. Quando nós não temos um espírito que apareça se dizendo instrutor da casa, condutor da casa, nós vamos ver qual aquele espírito que nós temos maior afinidade e pedimos a ele que faça aquele papel de diretor da instituição. Pedimos a ele, doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, lá quem quer que seja nosso amigo, que seja nosso conhecido, nós pediremos a ele, por favor, nos socorra. Porque o Leon Denis, o nosso grande condutor, ele diz assim, todo centro espírita precisa ter 2 presidentes, um material, que põe ordem no mundo visível, outro espiritual, que põe ordem no mundo invisível. No mundo invisível, nós não podemos dar ordem, nós não sabemos quem é que está ali, mas no mundo material eu posso dizer, olha, puxa essa cadeira, tira a cadeira de lá, faz aquilo, mas no mundo espiritual a gente não pode fazer nada disso, nós não sabemos. E por que um centro espírita funciona bem? Justamente porque ele tem um bom presidente espiritual, tanto quanto um bom presidente material, que é capaz de perceber os interesses do presidente espiritual. Às vezes, o centro espírita é assim. O presidente do plano espiritual, ele antevê, ele é capaz de ver adiante. Na nossa casa espírita, lá o Leon Denis, nós começamos numa salinha pequena de 3x2, e o doutor Hermes disse assim para mim, olha, você vai ter que comprar um terreno maior. Como eu não acreditava muito na minha mediunidade, isso é bobagem, terreno maior, porque isso aqui já está grande demais para nós, e hoje nós estamos com problemas de espaço no bairro que nós vivemos. Por quê? Porque eu não ouvi o conselho do plano espiritual, que já estava antevendo, já estava prevenindo a gente do que seria a casa espírita, há 40 anos atrás. Quer dizer, a visão dele alcançou muito mais do que a gente podia imaginar que ele iria alcançar. Ele alcançou pelo menos a uma faixa de tempo do nosso conhecimento, há 42 anos, 43 anos. A gente não sabe nem mais o que está programado para nós. Por que isso ocorre? Porque o guia espiritual, ele traz o programa da instituição. As instituições espíritas, elas nascem por ordem dos espíritos superiores. Pascal,
numa das mensagens que deu a Kardec, ele diz assim, que o trabalho mediúnico ocorria por sugestão deles, espíritos, mas a intenção do homem terreno. Ele falou, trabalho do médium é assim, sugestão nossa, mas a intenção é do encarnado. Então o encarnado, ele também tem que ter aquele desejo, a intenção de servir. Ele tem que querer servir, ele tem que gostar. O espírito sugere, olha, você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer fazer aquilo outro, mas se eu aqui encarnado não tiver intenção, o trabalho não vai para frente. Mas o plano espiritual, ele traz, quando ele implanta um núcleo espírita, que é para permanecer, ele traz um programa estabelecido. Qual é o programa? Vamos falar de doutrina espírita, vamos falar de socorro aos necessitados, aí cada centro espírita trará o seu próprio programa particular. Há instituições que só se dedicam à parte mediúnica. Não gosto de assistência social. Ao contrário, instituições que amam a assistência social e nem dão importância a trabalhos mediúnicos. Eu conheço um centro espírita em que ele existe, aliás, 2 centros espíritas ou 3, que eles só existem para o trabalho mediúnico. E um deles, há pouco tempo, mudou a direção de um deles. E eles quiseram fazer uma reunião para o público, para atender as pessoas. Porque aquele grupo de médicos se fechava na casa, uma casa até boa, um salão que é mais ou menos a metade disso aqui, e eles não tinham público, era só para médium. Para que vocês ficaram uma sala tão grande assim, sem ter gente aqui encarnada? Ah, não, isso aí é para o dia de festa, é para o dia de organização de algum almoço fraterno. Nós aqui só estamos interessados aqui no trabalho mediúnico. Quer dizer, eles não tinham interesse em palestras. Então, quando a direção mudou e eles passaram a trazer palestras para a Casa Espírita, foi um transtorno para a instituição, que os médiuns não sabiam como fazer diante de um público, não sabiam o que fazer diante da assistência, não sabiam nem mais falar, não sabiam nem mais receber espíritos, não sabiam coisa nenhuma, porque não estavam acostumados a viver do lado de gente, estavam acostumados a ficar naquele ciclo fechado. Eu digo, gente, o que é isso? E até hoje, o centro está aberto há mais de um ano para o público, e depois de um ano de portas abertas, é que está começando a aparecer gente. Aí um dia desse eu fui lá, fazer um estudo lá para o pessoal, eu virei para uma pessoa, perguntei assim, você é daqui? Sou vizinho daqui. Por que você não está vindo ao centro espiritual? Mas agora que abrir essa porta, ele ainda falou, agora que abrir essa porta, já tá bom, então faz favor de vir sempre aqui, por favor, venha, a casa não é minha, mas por favor apareça aqui, para encher de gente aqui essa casa, traz seus vizinhos, traz seus amigos, que você sabe que são espíritas, porque é necessário que a casa tenha um programa de trabalho. No caso daqueles companheiros, o programa deles era só de atender a desencarnados. Eles não estavam interessados em encarnados, estavam interessados em desencarnados. Muito bem. Quando nós vamos percebendo o esforço do guia espiritual em implantar a casa, nós vamos vendo que eles trabalham com determinadas pessoas. Eles são obrigados a trazer para junto da casa espírita determinadas pessoas. Uma pessoa gostará de falar, outra pessoa gostará de administrar, outra pessoa gostará de ser diretor tesoureiro, outra pessoa gostará de ser médium. Eles juntam os grupos, as pessoas em grupo, para poderem deslanchar a tarefa. Aí cada pessoa, por sua vez, traz mais um amigo ou mais 2 amigos, que por sua vez trarão mais 2 ou 3 amigos, que por sua vez também trarão mais outros tantos amigos, e é por isso que a casa espírita cresce. Ela cresce, não é porque diz, porque lá tem receituário, é porque, não, a casa espírita cresce porque nós gostamos uns dos outros e atraímos as pessoas para junto de nós. Tem pessoas que pensam, vamos criar esse serviço que vai atrair gente. Isso não existe, gente. O que existe é a amizade. O que existe é a pessoa que gostou da casa espírita, que se sentiu bem, vai e traz outro companheiro. Aquele outro companheiro também se sente bem
vai e traz outro companheiro, e daqui a pouco a casa está cheia. Que uma casa espírita que apenas tenha, por exemplo, um receituário mediúnico, sem nenhum interesse em formar amizade, as pessoas apanham a receita e vão embora. É o INPS do plano espiritual, né? Você não está nem querendo saber daquele serviço, está lá porque precisa dele, né? Vai lá, recebe a receita e cai fora, não quer nem mais olhar para aquele médico. Assim no plano espiritual. Ele cresce porque nós gostamos uns dos outros. Nós fazemos questão de gostar um dos outros. De vez em quando a gente olha para um que não olhou para a gente com bons olhos, também a gente olha para os outros também, que às vezes com maus olhos também, né? Quer dizer que no final dá tudo certo, a gente se atrita um com o outro e no final fica todo mundo arrumado. Muito bem. Um detalhe interessante que a gente diz assim, por que casa espírita tem horário? Falar isso numa cidade grande como a nossa é fácil. Todo mundo sabe que se não tiver horário a gente não se movimenta, né? Mas a época de Denis, as pessoas se reuniam quando queriam. Elas se reuniam, vocês vejam esses homens, Kardec e Denis, como eles lutaram para manter as ideias. Nós temos um livro que nós estamos traduzindo sobre as experiências com uma médium chamada Eusápia Paladino, numa ilha, como é que é o nome? Esqueci o nome da ilha lá. Foi um grupo de pessoas que se reuniram para fazer experiências com a Eusápia Paladino. E o livro começa assim, passaram uma noite, se reuniram lá para aquela ilha, uma ilha lá que é habitada, evidentemente, passaram uma noite da reunião discutindo, pode-se jantar ou não pode-se jantar antes das sessões de materializações. E a Eusápia escrevendo tudo isso, né? Aborrecida com essa história, porque ela era médica e queria trabalhar. A segunda noite, eles passaram discutindo o seguinte, pode-se beber vinho na janta ou não pode-se beber vinho na janta? Então ela disse, gente, que coisa terrível, o que é isso, gente? Mas esses homens, eles já tinham a ideia pronta, mas o povo que estava do lado deles não tinha essa ideia pronta. Hoje, horário para nós é uma coisa clara, objetiva, mas na época deles não era. E eles lutaram muito para implantar a chamada disciplina na casa espírita, para que a casa espírita pudesse produzir. Então a gente sabe dia, hora que vai começar o trabalho, e a gente diz assim, o centro é organizado porque ele tem disciplina de horário, tem disciplina de começar do horário certo, tem disciplina de terminar a reunião no horário certo. Por que isso? Porque nós temos a nossa vida, nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas obrigações, e com André Luiz nós estamos aprendendo que os espíritos também têm as suas obrigações. Eles também têm hora para vir, eles também têm hora para ir embora, eles também têm hora para prosseguirem a sua vida. E mais ainda, o doutor Ego uma vez falou para mim que centro espírita com horário, ele permitia que os próprios espíritos amigos nossos viessem até nós, porque eles saberiam que, na casa espírita, que eles saberiam que iriam nos encontrar ali. Eles saberiam que iriam nos encontrar ali. Que eles têm o compromisso dele no plano espiritual, querem nos visitar. Como é que eles vão saber onde é que nós estamos num determinado momento da nossa vida, vivendo numa cidade enlouquecida como é a cidade do Rio de Janeiro? Toda grande cidade é enlouquecida. Como é que nós vamos saber que horário, aonde é que a pessoa está? Então ele dizia assim, as pessoas, os espíritos, procuram as casas espíritas porque sabem que os seus parentes estão lá naquela hora, que sabem que eles estão ali, então eles vão lá visitar as pessoas. Olha que coisa interessante, simples, né? E a gente nem se dá conta de que o horário da casa espírita é para ser cumprido, atendendo até aquela necessidade que nós temos de mostrar aos nossos parentes, eu estou em tal lugar, pode vir me visitar. Nossos parentes desencarnados, pode vir nos visitar, né? Muito bem, então o horário, dia, fixar esses conceitos, eles são muito interessantes. A casa espírita também traz uma outra coisa para vocês. Acredito que vocês nem sempre percebam isso, mas quem é frequentador habitual
preste atenção em si mesmo e vê que após a frequência de alguns meses à instituição, como há uma espécie de mudança no nosso psiquismo. Nós nos tornamos mais amenos, mais tranquilos, nós sentimos que a nossa sensibilidade aumenta, nós sentimos que a nossa percepção das coisas, do espírito, do infinito, portanto, também aumenta, o nosso sentido de compreensão aumenta, e quando nós fazemos qualquer coisa de errado, nós lembramos-nos da casa espírita, que a casa espírita passa a ser uma referência para o nosso comportamento. Aí de vez em quando a gente faz alguma coisa que a gente diz assim, ah, meu Deus do céu, isso não era para ser feito, que eu aprendi que não é assim que a gente faz as coisas. Serve até como referência. Então a instituição espírita, ela serve para a gente de todos os modos, até mesmo para a nossa educação pessoal. Bom, as sessões espíritas, elas sempre começam por uma leitura. Por que leitura? Há pessoas que gostariam de que as sessões começassem logo pelos passes. Por que isso? Por que a leitura? Porque a leitura, ela atende à necessidade imediata do nosso espírito. O passe atende à necessidade imediata do nosso corpo. O passe é para atender o nosso corpo, mas o estudo é para atender o nosso espírito. Por isso que às vezes nós dizemos assim, ah, eu gosto tanto daquele centro que não tem palestra, que vamos logo para os finalmente, vamos logo tomar passes. Isso é muito bom para atender ao corpo, mas não é bom para atender ao espírito. Por quê? Porque o espírito precisa passar pelo processo educativo. Nós aqui estamos numa escola de educação. Nós estamos educando o nosso espírito. Se vocês vieram aqui só para tomar passes, é um direito que vocês têm de escolher uma casa espírita para tomar passes, mas é um direito também da casa dizer a vocês, temos algo mais a oferecer a vocês, temos o estudo. Temos algo mais para oferecer a vocês, é a capacitação, que a gente sai daqui capacitado para enfrentar a vida. Mas quando a gente participa de uma sessão somente de efeitos físicos, nós não saímos capacitados para enfrentar a vida. Nós saímos assim, alegres, às vezes surpresos, saímos assim, encantados, mas não saímos transformados. Esse é o grande cuidado da casa espírita, porque se ela ficar o tempo todo somente fazendo sessões de materialização, somente fazendo curas, somente atendendo aos olhos, ela não educa o povo que está do lado dela, está entrando na casa. É preciso que a gente tenha atenção a isso. Nosso projeto é de educação. Educação para quê? Para o nosso próprio espírito progredir. Quando a gente tem todas essas tarefas, a gente diz assim, meu Deus do céu, afinal de contas, para que centro espírita eu vou? Tem pessoas que acabam perguntando, né? Tem tanta tarefa no centro espírita, para que centro espírita eu vou? Para que lugar eu me dirijo? Aí a orientação é a seguinte, vá cada um para o lugar que o seu coração tem maior afinidade. Se ele gosta apenas de receber passe, dar as costas e vai embora, ele vai para lá. Mas se ele gosta de se instruir, aprender, ele vai para o centro que tem esse estudo. Normalmente as casas espíritas atualmente, principalmente no Rio de Janeiro, elas estão equilibrando as suas sessões. Uma parte de estudo, uma parte de passe. Quer dizer, a gente chega num consenso, nós chegamos aos objetivos e a gente chega à nossa casa aqui de Maria Angélica. Nesses minutos finais que me faltam aqui para terminar a palestra. Vejamos bem, qual é o objetivo da nossa casa aqui, como é o objetivo de todas as casas elevadas? Trazer a doutrina espírita para as pessoas que estão na sua órbita de ação. Trazer a doutrina espírita. Por isso a necessidade de oradores, por isso a necessidade de pessoas que exponham, de pessoas até especializadas
para falar em assunto especializado. Por isso a necessidade de trazermos pessoas que estudem assuntos determinados. Lá no nosso Centro Espírita, Leon Denis, nós temos os chamados encontros. É o encontro especializado. Nós temos encontros sobre assistência social, encontros sobre evangelização, encontros sobre mediunidade. Isso fora dos estudos normais da Casa Espírita, que é a especialização do trabalho. Então, essas oportunidades são para quê? São para que a gente conheça mais, aprofunde mais aquele conhecimento. Então, aqui no Maria Angélica, nós temos o objetivo de quê? O objetivo de falar de doutrina espírita. Por quê? Porque nós entendemos aqui que não bastam os passos, não basta a sessão de cura, não basta o pedido, o apelo para que se retirem os sofredores de junto de nós, se nós não transformarmos as pessoas. Se não houver aquele objetivo de transformar as pessoas, se as pessoas não tiverem, pelo menos elas mesmas, não tiverem o objetivo de se transformarem, de que vai adiantar ela estar aqui? Ela vai sair daqui, lá fora, o espírito sofredor vai pegá-la, vai tomá-la outra vez. Então é preciso que a gente entre aqui com aquele sentido. Eu vou estudar. Para quê? Para que eu me prepare para enfrentar a luta lá fora. Então a nossa casa tem objetivos assim muito claros, muito definidos. É de ajudar as almas a se encontrarem. Aí no momento que a gente começa a dizer que as almas estão se encontrando, nós começamos a dizer assim, como ajudar essas almas? Por isso o interesse que a direção das casas devem ter em trazer oradores, em trazer palestrantes, em trazer assuntos novos, para que as pessoas tenham sempre a oportunidade de aprender, tenham sempre a oportunidade de conhecer, porque será assim que as pessoas vão dizer assim, naquela instituição, cada dia que eu vou, tem uma nova concepção doutrinária para mim. Por quê? Aquele orador falou abrangendo esse aspecto, aquele outro abrangeu outro aspecto. Então a Casa Espírita é sempre uma novidade para nós, porque as pessoas são assim, né? Cada uma delas traz a sua visão pessoal sobre a doutrina. A doutrina é superior a todos nós, expositores, mas cada expositor traz a sua visão pessoal daquele assunto. E isso nos acolhe, isso nos atende às necessidades internas. Uma pessoa, às vezes, está querendo ouvir uma palavra de conforto, de consolação, aquele orador que sustenta a vontade da gente, que anima o coração da gente, dirá assim, ah, meu Deus, aquele orador foi excelente, porque ele me confortou tanto no momento de dor. Já o outro que não está com dor alguma, mas foi um bom orador, mas não falou nada para mim não. Mas aquele outro que gosta de doutrina, aquele outro que gosta de ouvir comentários judiciosos sobre a filosofia espírita, eles dirão assim, meu Deus, como foi bom ouvir aquele orador. Já aquele que está só com dor, disse, mas meu Deus, a hora não passava, eu estava doido para tomar meu passe, a hora não passava. Quer dizer, a sessão espírita ela é assim, ela oferece tudo para as pessoas, e as pessoas vão aprendendo e vão se transformando. Na medida que nós vamos nos transformando, a nossa vida se torna melhor. Aí nós seremos homens felizes. Diremos para a vida que está tudo bom, que está tudo ruim, que está tudo bom, que está tudo ruim, e nós vamos vivendo, porque nós sabemos que temos que viver. Não adianta a gente estar aqui buscando o alívio das nossas dores. Não, nós temos que estar aqui para buscar força para enfrentar as dores. Não adianta, as dores, se são nossas, ninguém vai tirá-las. Ninguém vai tirá-las. Mas nós podemos chegar aqui e dizer assim, puxa vida, eu vim aqui buscar uma carga magnética para aguentar a minha luta lá fora. Eu vim aqui buscar um apoio espiritual para eu conseguir continuar o trabalho. E vocês sabem que isso acontece, porque o homem faz isso por fé. Hoje, lá na nossa instituição, chegou um casal que eu não conhecia, eu não os conhecia, e eu disse assim, vocês estão querendo alguma coisa? Estamos querendo dizer, o que é?
queremos ficar sentado lá no salão rezando. Ah, tá bom, meu filho, vai para lá. Não queria atendimento fraterno, não. Ele queria era ficar sentado no salão rezando. Aí eu ainda disse assim para ele, vocês costumam vir aqui? Costumamos, eu venho no horário da manhã, eu dificilmente estou no horário da manhã lá no centro, viemos no horário de manhã, mas agora nós estamos passando por um problema tão grande com a família que nós só nos lembramos disso. Vamos para o centro espírita e vamos sentar e vamos rezar. Eles sentaram, rezaram, ficaram lá não sei quanto tempo. Então aqueles homens descobriram o caminho da felicidade. Assim somos nós. Nós vamos aprendendo na presença na casa espírita, vamos aprendendo a selecionar leituras, a selecionar programas, a selecionar atividades, a selecionar sentimentos, a vibrar com as coisas elevadas. Por quê? Porque estamos aqui na bendita casa espírita. Então, aniversário do Maria Angélica, esses anos todos, significa um esforço muito grande. Como outros centros, no outro dia eu fui fazer palestra num centro espírita que estava fazendo 100 anos. Eu disse, gente, 100 anos de centro espírita. Eu disse assim, quantos milhares de pessoas já não passaram por aqui e quantos milhares de pessoas já não foram socorridas? Em 100 anos de atividade, a gente não nem avalia o quanto já se fez de socorro espiritual ali, né? Tem a menor noção de avaliar. Pelo menos umas 3, 4 gerações já passaram por ali. A gente não tem a menor condição de avaliar quantos milhares de pessoas foram atendidas naquela instituição. E assim somos nós. Quantos milhares de pessoas já foram atendidas aqui? Não sabemos, mas temos a certeza que sabemos de uma coisa. Viemos aqui para implantar uma casa, para trazer um ambiente sadio, para trazer um ambiente elevado, para trazer um estudo para todos, para que todos compartilhem conosco a alegria de sermos espíritas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos traga uma felicidade maior, que é de sermos assim espíritas com plena convicção, capazes de enfrentar qualquer luta, qualquer briga, mas com aquela convicção espírita de que Deus não nos abandonará nunca. Muita paz, meus irmãos.